espectro do autismo. Bom, vamos abordar um pouquinho sobre isso aqui, para nós entendermos alguns mecanismos da auto-obsessão e o que leva à auto-obsessão e como a espiritualidade se aproveita desse processo auto-obsessivo para acentuar isso. Porque nós, equivocadamente, nós achamos que a auto-obsessão ela vem devido à obsessão, e não é bem assim. As duas se retroalimentam. Mas vamos lá. Autismo. Lembra que eu comentei? Vou falar alguma coisa sobre autismo. Casos por ano no Brasil, mais de 150 mil casos. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Por que não tem cura? Porque é no espírito. Não trata o espírito. Trata o corpo, as manifestações do corpo. Por isso não tem cura. Vai lá, controlando, etc. e tal, mas já sabemos o porquê que não tem cura. É crônico, pode durar anos ou a vida inteira. Consequência de não ter cura. Requer um diagnóstico médico. Então, nesse aspecto, todas as vezes que nós formos atender, ou não, vamos supor que atenderemos pessoas que vêm com o diagnóstico de autismo. Esse diagnóstico é médico, nós não nos metemos nessa parte. Não cabe a nós diagnosticar ou confirmar diagnóstico. Não temos preparo para isso e muito menos não é o nosso foco. Bem, chegou com um diagnóstico de autismo, de esquizofrenia, nós vamos tratar como? Em termos de espiritualidade. Trabalho, como nós vamos conversar, como é que nós vamos orientar, como é que nós vamos desenvolver a dinâmica entre esses espíritos do encarnado e dos desencarnados, é específico para cada caso. Eis a questão aqui. O transtorno do autismo afeta o sistema nervoso. Qual é o sistema nervoso? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central porque ele se fecha em si. O que é o sistema nervoso central? Nosso cérebro, a nossa coluna vertebral, cérebro, cerebelo, encéfalo como um todo. E o sistema nervoso periférico é o sistema nervoso parasimpático e simpático. Por isso que ele tem aquelas convulsões, aquelas agitações, dado aos estímulos que recebe. Quais sintomas mais comuns? Dificuldade de comunicação, todos conhecem. Dificuldade em interagir socialmente, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Esse é o geral, que se defronta. Nós que temos um pouco mais de experiência, em cada item desse nós já começamos a perceber que tipo de espiritualidade está interferindo. Dificuldade de comunicação, dificuldade com interação social, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos são as patologias daqueles que estão no plano espiritual, portanto invisíveis aos familiares, que acentuam isso no encarnado que manifesta essa questão do autismo. Por que ele se enquadra na auto-obsessão? É isso que nós vamos tentar esclarecer. O que é auto-obsessão? É um processo vigoroso, isto é, que o espírito encarnado exerce sobre si, com o propósito consciente de abandono da vida e dos interesses objetivos. O espírito quer isso. É possível adquirir autismo nessa existência? Eu quero isso e me torno autista? Não, não é possível. Porque além de ser consciente, é vigoroso. Então, quando a criança nasce e tem o diagnóstico de autismo, já vem de outras existências esse trabalho de fugir de si próprio, cada vez se fechando mais, e impedindo o contato social por vários motivos. Ao reencarnar, ele já carrega essa característica. É mais profundo do que isso, estou fazendo uma abordagem geral, tá? A maioria dos portadores de doenças mentais sofrem cobranças obsessivas. Qualquer doente mental que nós encontramos tem cobrança obsessiva. O que significa isso? Tem espíritos desencarnados ao lado dele cobrando isso. Aumentando o sofrimento. Que aumentam o sofrimento
e não o libertam da cobrança. Ele quer se libertar daquilo e não consegue, porque aqueles que são os cobradores não deixam. Eles querem que ele acerte a dívida. Que dívida é essa adquirida e como foi adquirida, em que tempo foi adquirida e em qual intensidade, só eles sabem. Então aí explica aqueles casos obsessivos que a gente faz tudo e não consegue resolver. Exatamente. Exatamente. Os inimigos desencarnados que envolvem o encarnado auto-obsessivo pioram o quadro, mas não são responsáveis pela loucura. Olha que interessante. Olha que interessante isso. O auto-obsessivo, quando ele caminha para o processo de loucura, não é devido aos adversários obsessores, é por ele mesmo. Porque ele se auto-obsidia. Ele se auto-obsidia, a força com que ele se prejudica é muito mais intensa do que dos obsessores. Os obsessores só não deixam ele sair daquilo. Então nós poderíamos julgar que o auto-obsessivo ele entra num estado de autoproteção contra os obsessores, e os obsessores que estão à margem dele naquele momento ali, que não permite ele sair desse contexto. Querem que ele continue assim, fugindo deles. Quanto mais ele foge, mais ele se interioriza. Quanto mais ele se interioriza, cai no quadro da E se ruidização. nós tirássemos todos os obsessores, ele poderia fugir desse processo ou não? Porque ele escolheu. É a escolha dele. Por isso que não consegue curar. Os obsessores conseguimos afastar sim. Como isso acontece? A sincronização acontece de espírito a espírito. Então eu sou um espírito obsessor e a minha projeção mental entra em sincronia com a dela. E eu fico acentuando esse processo de sincronia para que ela cada vez mais vá se interiorizando. Através das irradiações das ondas mentais inferiores que eu estou projetando. Essa sincronia acentua o quadro auto-obsessivo. Como é que nós trabalhamos com essa situação? Veja, é uma situação concreta. Há uma sincronia de espírito a espírito. Aquele que está externo acentua o quadro auto-obsessivo. Como é que nós vamos proteger o encarnado e ao mesmo tempo ajudar o outro? Nos quadros auto-obsessivos, é o espírito encarnado que se impõe os sofrimentos que manifesta. Ele que se impõe. Não importa por quais motivos, mas são motivos normalmente muito sérios, em que ele não quer se recordar disso, ele não quer prestar contas às suas vítimas. E ele se fecha para fugir de si mesmo e das acusações. Mas durante o sono em que o espírito se liberta do corpo, não é possível também que é o problema. tirar Aí que é o problema. Porque quando ele se liberta, vamos pensar na questão de dormir, porque na verdade ele está o tempo todo, o espírito está o tempo todo liberto e sendo atacado. Mas ele dorme e quando ele se liberta, ele se vê de frente com tudo que ele já aprontou naquela situação que caracteriza a existência dele atual. Aí o que acontece? A mente não suporta, ele volta para o corpo. Mas com as lembranças que os outros puseram na cabeça dele enquanto ele desdobrou. Então o processo de culpa vai se acentuando cada vez mais. Então aí está a explicação de por que o espectro autista eles são insônios. Eles dormem bem menos do que a grande maioria das pessoas. Quando procuram ajuda espiritual, as obsessões perdem a intensidade, mas continuam. Quer dizer que quando eles vêm para a casa espírita, as obsessões perdem a intensidade? Perdem, mas não desaparecem. Por quê? A assistência espiritual dificulta a sincronização do espírito para o outro espírito. Como é que ela dificulta o nosso trabalho? Quando aplica o passe. Quando aplica o passe cria um campo magnético em torno daquele que está sendo atacado, a energia de sincronia do encarnado não consegue passar plenamente e a do desencarnado também não. É criada uma barreira. E esses dois campos que antes agiam em sinergismo, isto é, se fortalecendo cada vez mais, com o trabalho de passe da magnetização em torno desse espírito, ela enfraquece.
Se ele continuar a assistência, pode Se ele continuar a assistência, ele vai cada vez mais melhorando. Não, pode não ocorrer realmente a cura, mas ele passa a ter um equilíbrio maior. Ele pode também parar de se auto-obsidiar. Ele não vai ter melhorias físicas porque foi moldado como ele estava antes. Sim. Mas ele para de se auto-obsidiar, a próxima encarnação dele Ele vem melhor. vem melhor. Ah, que interessante. O preparo é para a próxima encarnação. Por isso o socorro. Isso serve para criança também. Criança, principalmente para criança. Porque a criança, até uns 7, 8 anos, o espírito não está totalmente ligado ao corpo. Então ele é mais atacado ainda. Por isso que o autismo é muito acentuado na criança. Porque ele é atacado 24 horas. Por isso que a descoberta e a assistência do espectro autista bem nos primeiros anos de vida leva à cura inexplicável pela medicina. Se tiver um envelhecimento. Nasceu, tem o diagnóstico de autismo e tal, e do 8 anos para frente se tornou uma pessoa aí normal. foi um erro de diagnóstico, mas não foi. Ele fala que é um erro de Diagnóstico, eu acho que é equivocado. Você tem que ver quais os recursos espirituais que os pais Ele recebeu. utilizaram. Ah, bem interessante isso. A cobertura fluídica magnética envolve o doente, dificulta a vibração que ele emite. Então, eu sou o doente, eu emito vibrações muito intensas. Quando vem o campo magnético, elas já não são tão intensas, não permitindo a imantação. Então, aquela imantação muito intensa, ela começa a se enfraquecer. E as emissões enfermiças que lhe são dirigidas. O que eu preciso fazer? Criar um campo magnético para que isso não se acentue em relação a mim. E ao mesmo tempo eu não consiga me ligar àquele que está me atacando, por motivos justos ou não. Por isso, acontece o que nós presenciamos e vamos ter a explicação aqui. Por que as pessoas acham que o tratamento não está funcionando? Por isso aqui, ó. Estou indo naquela casa, recebo passe, mas parece que não vai para frente, está muito fraquinho, não vejo resultado. Porque de início as defesas são muito fracas. Dou aquela capacidade, aquele campo de energia, mas o ser encarnado ele não consegue absorver aquilo. Então as defesas são fracas e elas são destruídas pela consciência culpada. Então eu carrego uma culpa muito intensa e eu recebo aquela defesa, mas a minha culpa faz com que aquela defesa se enfraqueça. Eu continuo no processo de me auto-acusar. E tem a insistência dos perseguidores, que eles não é porque criam um campo em volta do encarnado que os outros vão embora. Eles continuam. Então eu me sinto muito culpado. Tenho o ataque dos demais. O campo magnético que foi doado àquela pessoa vai se enfraquecendo. Mas com o tempo, repete, começa a assimilação vibratória. Então o irmão deu lá 100% de carga de energia. A pessoa absorveu só 10. Na próxima vez mais 100. Absorve 15. Até o momento em que essa absorção chega num ponto benéfico e por mimetismo natural. O que é o mimetismo? Você copia a energia. Você copia a energia. Qual que é o animal mais mimético que nós conhecemos? Não é o camaleão? Ele copia o campo energético. Então o encarnado começa a copiar esse campo energético que está recebendo. Consequentemente, o desencarnado que está ali em volta começa a perceber a mudança do campo fluídico. Se ele tenta absorver esse campo fluídico, ele se sente incomodado. Ou ele se afasta, ou ele muda. Mas aí nós temos que levar em consideração que aquele que está recebendo o tratamento tem que ter a vontade, tem que ter a espontaneidade. Tem que ter a persistência. Sim. A persistência é acreditar que vai acontecer mesmo. Eis aqui a outra consequência do campo magnético fluídico absorvido. Os intervalos sem a intoxicação telepática do adversário desencarnado proporciona a revitalização mental. Então o encarnado ele começa a ter um intervalo maior de paz. Quanto mais energia ele absorve, mais tempo, maior é o intervalo de paz. Então antes ele tinha 15 minutos, ele passa a ter 1 hora, depois ele passa a ter 2, 1 dia, 3 dias, 4 dias de tranquilidade mental. Quando ele tem esse intervalo de paz,
a mente começa a trabalhar por si. E começa a perceber a realidade em que vive, que não é essa realidade de acusação interna, mútua e constante, sem nenhuma folga. Inicia-se o processo de libertação do mundo íntimo onde se esconde apavorado. Você chega para conversar e pergunta: como você está se sentindo? Apavorado, estou me escondendo, estão me pegando. Ele começa a ter mais espaço para isso. Ele vai se libertando desse modo contínuo de pensamentos persecutórios. Palavra clínica, né? Persecutório. Tudo bem? Alguma pergunta? Mas tem que ter alguma outra coisa além da doação de energia, não tem? Tipo, fazer terapia, para mente consciente. Essa parte científica da medicina humana tem que continuar. Mas eu digo, dentro da casa espírita, não basta, quer dizer, a hora que começa a se libertar, tem que começar, tipo, a vivenciar o evangelho, começar a entender. Sim, ele vai para esse caminho. Aí entra uma outra questão que muitas vezes nós vemos aqui nas preleções, a forma de colocação dessas informações para aqueles que estão assistindo, para que não fiquem só na dependência do padre. Vou tomar passe e vai resolver. Ele tem que ter uma terapia ocupacional fora da casa espírita, ocupar o tempo dele com coisas sadias para que ele possa manter esse padrão. O que você está dizendo e o que a Lídia está dizendo se complementam, né? É necessário a proatividade. E também há um aspecto delicado no que o Toninho está dizendo, aqueles que estão orientando, quanto conhecem sobre a orientação que tem que fazer. Porque muitas vezes orientam equivocadamente, a pessoa acredita, porque está na casa espírita, é um representante da casa, e passa a fazer equivocadamente e complica a situação. Então tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Mas quanto a ler o Evangelho, leituras sadias, assistir às preleções com o intuito de aprender, de entender melhor, não resta dúvida, acelera o processo. No autismo, o propósito é fugir das vítimas e apagar as lembranças que o perseguem. Essa é a questão. Por isso que logo cedo manifesta. Porque o autista produz um mundo interior agitado, interiormente ele está ativo, muito ativo, mas exteriormente ele é apático, quase sem vida. Não é que ele se prende naquele mundo, que quem está olhando de fora fala o quê? Essa criança não faz nada, só fica nisso, não é assim? Quando no mundinho dela. Está lá no mundinho dela, quando você vai mexer ela, o que acontece? Fica brava. Ela fica brava, ela se agita, ela demora para responder, porque até ela concatenar tudo que ela está vivendo, ouvindo interiormente com o que está vindo do exterior, é muito complicado ela separar isso tudo. Quando ela consegue separar, o adulto que não tem esse conhecimento está irritado, está bravo, cansei, não quero mais saber de falar com você. Você precisa de terapia, você precisa de médico, está certo, mas ele também precisa de orientação, porque é difícil para o autista separar o que é dele, do mundo interior dele, e daquilo que é do exterior. E tudo que tem em torno no nosso mundo material, para ele, tudo é excessivo. A luz é excessiva, o som é excessivo, sim. O nosso agito é excessivo. Sim. O tratamento espiritual para os problemas de auto-obsessão são mais complexos e delicados, exigindo do trabalhador espírita a compreensão do quadro em si e o quanto pode ser alcançado na ajuda ao paciente. Aqui estou dizendo assim, quadros de auto-obsessão, o tratamento é diferente do quadro de obsessão. É isso que está sendo dito aí. Quadro de auto-obsessão, a abordagem tem que ser diferenciada. Por isso que tem que vir com o diagnóstico pronto, não somos nós que vamos dar. Sabemos tratar isso, ainda não treinamos isso ainda, mas estamos já caminhando para esse avanço de como é que tratamos assim, como é que tratamos assim.
pode fazer uma evocação do espírito do encarnado para ajudaria essa Pode. evocação? Pode sim. Que daí pode-se tirar ele momentaneamente desse... Como ele está no processo de interiorização, como é que fala assim? O desdobrar do espírito é mais fácil. Aí pode evocar sim. Ele entra em sonolência e conversa com o espírito. Aí, mas não é aconselhável fazer regressão nele. Ah, tá. Não é aconselhável. Só, tipo, Para que ele aliviar relate. o sofrimento. Ele relata os fatos. Aham. Ele pode sim relatar os fatos. E se criar um porto de segurança para esse autista? Como? Um porto de segurança. Esse desdobrar, por exemplo. Ele sai fora. Ele sai porque ele quer. O obcecado quer se libertar. Ele quer permanecer. Aí você cria toda a situação de segurança, ele sai. Ele sai fora. Cada qual sintoniza com aquilo com qual se compraz. Eu me sintonizo com alguém com quem eu gosto, com quem eu me compraz, com quem eu sinto prazer. No momento em que nós mudamos a nossa aspiração, nós passamos a sintonizar em outra faixa psíquica e emocional, estabelecendo novos compromissos. Você tem que sair da sintonia, você estabelece outra faixa. E várias outras coisas, pensando nas coisas muito lindas. Você só contou a mais leve, né? Morder os outros até arrancar pedaço, né? É a mais Pois, leve. a mais leve. É a mais leve, o resto ela Acho que eu não vou mudar contou. 2 cadeiras pra lá. Tudo bem até aqui, Pazinha? Futura psicóloga, tá certo até aqui, minha linda? Tá Então tá bom. certinho. Estamos acabando. Todo o universo pertence a Deus e aqui entramos nós de novo. As dominações transitórias mudam de mãos. É isso que é importante a gente saber. Então, alguém está dominado por determinado grupo de espírito. Mas isso é transitório, vai mudar de mão, quer queira, quer não. Conforme as circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, muda rápido ou muda um pouco mais devagar, mas muda. Buscamos socorrer aqueles que pedem sinceramente por socorro. Por que isso? Mesmo encontrando-se retidos, então aquele espírito está retido num antro de perfeição, nos abismos que a gente costuma ir, eles têm o direito de liberdade. Esse é o nosso trabalho. Libertar espíritos encarnados e desencarnados em nome de Jesus e de nosso Pai Maior. Por quê? Se ele pede ajuda, sinceramente, ele tem o direito à liberdade. É o momento dele tomar o sol, né? É o momento de tomar o raio de sol deles. Porque o universo pertence a Deus. E aí todos pertencem ao Pai. Se eu não quero mais me manter naquele padrão vibratório, não há quem me segure ali. Preciso de alguém para me tirar, mas eu tenho esse direito. A mediunidade não tem qualquer implicação com religião, com conduta, com filosofia e crença. Isso é a Joana de Ângeles que está nos falando. A direção que nós damos para a mediunidade é que a torna portadora de bênçãos. Então pode ser uma mediunidade bendita, isto é, que auxilia, que socorre e ampara, ou desdita, sofrimento para o seu responsável. Qual é o exemplo disso? Essa moça, A minha irmã. a irmã dela, o irmão dela. Todos nós temos na nossa família médiums. Estão aqui. Por quê? Porque escolheram ficar aqui. Tem uma mediunidade pujante, explosiva, mas a religião contém, cerceia, sofre, vai internar lá no hospital psiquiátrico. Se você não usa a mediunidade para o bem, você deixa à disposição dos espíritos que querem usar para o mal. E você é o instrumento deles inconsciente. Tudo bem? Tudo. Perguntas? Trabalhar.